Imagine se você pudesse conectar com a fonte da energia de todas as aberturas cósmicas e dias de poder cabalísticos para o ano inteiro. Imagine se você pudesse conectar com uma abertura cósmica que é tão poderosa que, além do fato que ela é a fonte de todas as aberturas cósmicas, ela é mencionada nas rezas, ao longo das diversas rezas no ano inteiro, 320 vezes nos livros cabalísticos. E ainda mais, imagine se pode conectar com uma abertura cósmica, um dia de poder, que determina todas as guerras e paz para o ano inteiro, seja na sua vida individual ou seja em níveis de países. Um dia que é tão poderoso, cujo o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, que na verdade são pronúncias espirituais, os mandamentos vieram aqui para corrigir o que o ser humano estragou na criação do mundo. Deus supostamente criou o mundo em 6 dias, claro que isso é um código, mas foram criados como 10 falas divinas nesses 6 dias e depois no 7º descansou. Quando o ser humano veio para o mundo físico, nós acabamos estragando muito da criação e tinha que haver uma recorreção, uma correção, uma reconstrução das 10 falas divinas que acontecem no Monte Sinai através de 10 pronúncias. Qual a primeira pronúncia? É: eu sou o teu Deus que te tirou da escravidão do Egito, que é a força da abertura cósmica de Pesach. E se você conecta, imagina, você pode conectar com um dia que é a essência da correção da criação do mundo. Ainda mais, imagina, você pode conectar com um dia cujo está ligado com a redenção final e a correção da humanidade, a correção final de toda a humanidade e a construção do que se chama o terceiro templo sagrado, que é a manifestação de toda a luz acumulada da humanidade. Ainda mais, um dia de poder que é tão poderoso e incrível que o próprio Zohar fala que nunca houve um milagre tão poderoso como este desde a criação do mundo. É um dia que é tão poderoso que é capaz de quebrar todos os feitiços e energias negativas, Deus do livre se alguém tem na sua vida, mesmo se são inquebráveis. E ainda, gente, imagina que você pode conectar com um dia que é tão poderoso que te eleva até o 50º portão de Binah. É o lugar espiritual onde não tem julgamentos, onde a pessoa pode se libertar de quaisquer julgamentos espirituais, até mesmo escravidões figurativas ou psicológicas ou espirituais, ou até mesmo físicas, Deus o livre. E ainda é um dia que é tão poderoso que dá para você conexão com a sua grandeza espiritual máxima. Meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Elo 91 Escola de Kabbalah. Eu vou trazer para você aqui na íntegra, na primeira aula do nosso fabuloso curso chamado Pesach. É um curso que vai ajudar você a entender como é que você se conecta da melhor forma possível com a abertura cósmica chamada Pesach. Então, eu não sei onde você está me assistindo, eu recomendo que você entre no link que está na descrição do vídeo, ou também está aqui no rodapé. Lá, essa aula continua lá, ok? Você pode ver essa aula lá. E lá você vai ter mais informações, entender o que é Pesach, o que você pode fazer em Pesach. E caso você queira participar do curso, você acho que vai se surpreender com um preço ridículo que eu coloquei. Assim, você realmente faz um investimento mínimo para você poder receber muitas informações e aumentar, maximizar a luz que você pode receber, porque essas 8 bênçãos que eu mencionei aqui, elas não são todas as bênçãos, são as 8 bênçãos principais que você pode ganhar em Pesach. Mas essas bênçãos, para elas virem na tua vida, depende de um esforço. Elas vão vir de qualquer forma, mas a qualidade delas e quão forte isso vai ser, ou seja, em quantidade e qualidade, depende de quanto que você engrandece o seu recipiente. Para engrandecer o recipiente espiritual, temos que ter, principalmente, sintonia de consciência. Quanto mais você entende o que está acontecendo e quais são os segredos e códigos, mais você pode aproveitar. Ok? Então, sem delongas, vamos lá para a primeira aula do nosso curso inédito sobre Pesach. Aproveite! Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda para nosso curso de Pesach. Esse fantástico curso, eu agradeço de coração essa oportunidade de a gente poder estudar juntos e poder compartilhar contigo algo um pouco mais profundo e avançado para que você possa aproveitar ao máximo essa tremenda abertura cósmica de Pesach, com todas as bênçãos que podem se revelar na tua vida. E já hoje eu quero dar para você uma noção, ou, sabe, nossa primeira aula, um vislumbre da grandeza da luz de Pesach. E a grandeza também, inclusive, uma palavra
propriamente escolhida, tem um trocadilho aqui que você vai ver ao longo da aula. Então, gente, eu quero falar contigo primeiramente os 8 aspectos do incrível poder de Pessach. Em Pessach, a gente pode ganhar tantas bênçãos e o poder que se revela em Pessach, ele é tão forte que ele soa literalmente incrível, ou seja, ele soa não crível. É tanta coisa, fala, não pode ser que tanta coisa a gente recebe através de uma conexão espiritual que não é mais complicado do mundo. O esforço que a gente coloca é literalmente o mínimo para ganhar tanta força, tantas bênçãos, tantas possibilidades. E, primeiramente, para quem não tem certeza que não sabe, Pesach é sempre o dia 15 do mês cabalístico de Nissan. Nissan é o mês de Áries, é a lua cheia de Áries, no caso, porque sempre o 15º dia é quando a lua está cheia. E não é 15 de abril, necessariamente. Alguns anos até pode ser que vai cair 15 de abril, vai coincidir com 15 de Nissan, mas estamos falando do calendário gregoriano. Então é importante você saber, a cada ano, quando é que vai ser o próximo Pesach, ok? E eu acho que assim, para agora eu imagino que você deve estar sabendo que Pesach está chegando já, certo? Ok. Então, vamos ver nessa aula, para a gente ter uma noção e apreciação ao longo do curso de tanto que a gente pode receber. E tudo que a gente vai receber, a quantidade, a qualidade, a profundidade, o poder de tudo que a gente vai receber, depende muito de quanto que nós temos sintonia de consciência e um recipiente apto para receber. Ou seja, eu tenho que ter, minha consciência tem que estar em sintonia com a vibração que quer vir para mim. Se a pessoa não está na mesma vibração que as bênçãos do universo, não tem sintonia e a gente vai acabar recebendo pouco. A gente vai receber, porque no final das contas, as bênçãos de Pesach são tão incrivelmente poderosas que até se você passar dormindo as 24 horas, ou pelo menos as primeiras 24 horas de Pesach, mesmo assim você ainda vai ganhar luz. Mesmo se você nem sabe que existe Pesach e você mora lá na Alasca com os pinguins, it doesn't matter. Você tem como ganhar essa energia mesmo sem fazer nada, mas é claro, o que você vai ganhar é o mínimo do mínimo do mínimo das migalhas espirituais para manter a nossa alma viva, digamos dessa forma. Mas a gente quer aproveitar, já que a luz do Criador está disponibilizando para a gente tanto, nós devemos usufruir desse tanto. Os cabalistas falam, e aí aquelas frases cabalistas um pouquinho mais intensas, que quando a luz quer te dar algo e você recusa receber esse algo, num certo momento isso acaba virando um curto-circuito. Às vezes a gente não quer de primeira, nós não estamos prontos, a gente não entende exatamente, temos que passar por um processo. Mas quando a gente já poderia ter passado por um processo mínimo de conseguir receber uma bênção e a gente recusa receber essa bênção, isso acaba virando um curto-circuito espiritual. Porque quem sou eu para dizer não para a luz do Criador, para não receber? Que a luz do Criador sabe muito melhor para mim o que eu preciso e não preciso. Então, fico muito feliz que a gente está aqui, que eu posso compartilhar contigo um pouco para você entender o tamanho das bênçãos que a gente pode receber, e ao longo do curso vamos ver o passo a passo de que você tem que fazer e claramente os códigos. Tá? Então, primeiramente, gente, uma coisa que eu já falei várias vezes. Pesach é conhecido, ele é famosamente conhecido por ser a abertura cósmica da saída da escravidão, a liberdade espiritual, de sair das escravidões espirituais. E a cada ano nós precisamos fazer Pesach, porque nós temos que quebrar mais uma corrente que está nos prendendo de uma forma figurativa um problema na vida, ou até talvez uma crise, ou até num caos. A cada ano a gente vai conseguindo quebrar mais uma corrente, ou mais um elo de uma corrente, ou até a gente não conseguiu quebrar a corrente, mas a gente conseguiu serrar até a metade a corrente. Daqui a pouco, sei lá, ano que vem a gente consegue serrar até o final. Então é um processo, que tem pessoas que a cada Pesach elas meditam e pedem a sair de uma certa escravidão espiritual, que elas pedem a cada ano praticamente. Então temos que ver o que a gente faz em relação a isso, porque ou a pessoa está pedindo algo que é um pouquinho grande demais, como eu sempre digo, não adianta você rezar para ser bilionário se você ainda não conseguiu fazer o seu primeiro milhão. Então, você pode rezar para ser bilionário, mas eu acho mais prático para você rezar dentro do que você acredita que é capaz de acontecer.
Então, rezar para eu ser, sei lá, eu ainda nunca fiz 100 mil reais. Então, reza para fazer 100 mil reais. Ah, consegui fazer 100 mil, mas nunca 200 mil. Então, reza para fazer 200 mil. Eu estou chutando números muito altos porque eu falei de 1 bilhão. Então, mas também pode ser 10 mil, ou 15 mil, ou 1 milhão, 2 milhões, por que não? Cada um de acordo com as suas capacidades. Mas, quando a gente fala de Pesach e sair da escravidão, então tem uma pessoa que tem uma escravidão muito grande, assim, talvez um comportamento, um vício, tá? Ou uma realidade que é muito difícil de mudar. Mas tem que ter dentro do que eu estou pedindo, se eu posso pedir algo que talvez seja menor, mas que dá para fazer. Que eu sei que eu consigo me comprometer e com a ajuda da luz dá para quebrar essa barreira. E no próximo Pesach eu quebro uma próxima barreira, por aí vai. Agora, infelizmente, Pesach acaba recebendo esse nome de liberdade espiritual. Pessoas não entendem muitas vezes de que, chegou o Pesach, eu vou rezar para sair dessa escravidão e da escravidão para parar de ficar correndo na rodinha do hamster figurativa a cada mês para gastar todo o dinheiro que eu ganho cada mês e trabalhar horas loucas e não conseguir prosperar. Eu quero quebrar esse ciclo vicioso que eu tenho, um hábito muito ruim de alimentação, de bebida, seja lá o que for. Ou eu quero que tenha mais paz na minha casa, a gente briga, sabe, digamos, eu e meu cônjuge a gente briga todo dia. Ou quero ter paz com os meus filhos, seja lá o que for, e pedem lá, sabe, vamos pedir tudo. A gente fala em inglês jackpot, vamos pedir as bênçãos máximas, porque para a luz não tem problema. Apesar de que há uma expressão que para a luz do Criador é tão difícil dar para o ser humano o seu sustento e também a sua parceria, ou seja, a sua alma gêmea, ou a alma certa para a pessoa, é tão difícil dar sustento e um casamento, tanto que é abrir o Mar Vermelho. Que tem que ter, é uma frase famosa, né? Kashim ezonotav shel adam kekirat yam suf. Assim, para a luz do Criador não tem problemas. Então, ok, talvez é uma alegoria para falar, olha, se Deus consegue até abrir o mar em dois para que pessoas passem no meio, então, se consegue fazer isso, sem dúvida, o que é mais mundano e menos supostamente milagroso, é o menos complicado de explicar, pode dar para a pessoa o seu sustento, abundância e um bom casamento. Mas na verdade se fala que tem sim uma dificuldade, uma suposta dificuldade para o Criador dar para a gente isso. Porque a bênção de Pesach, que são 7 dias de Pesach, desde o dia 15 até o dia 21 do mês de Nissan, são 7 dias, sendo que as primeiras 24 horas e as últimas 24 horas são os principais. As primeiras 24 horas é a saída do Egito, as últimas 24 horas, que é o dia 21 de Nissan, certo? Então, o primeiro dia de Pesach é dia 15, segundo é 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O sétimo dia de Pesach é o dia 21 de Nissan, o mês cabalístico de Ares. Então, foi difícil tirar a gente do Egito e também abrir o Mar Vermelho. Por quê? Porque a gente não tinha mérito para tal. Só que as almas todas da humanidade estavam aqui em potencial, estavam lá, ou pelo menos a raiz das almas dos israelitas estavam todas lá. E é difícil de dar para a gente de graça, porque é um presente que é dado para a gente sem méritos. E essa é a dificuldade. Então, a gente tem que entender assim, pessoas fazem uma conexão espiritual, falam, olha, fiz tudo de peça direitinho, não saí do meu Egito figurativo, meu Egito espiritual, não consegui sair da minha escravidão. Ok, você tem que talvez continuar tentando, ou talvez você tem que avaliar se você tem uma meta que é impossível, talvez você tem que fazer algo, né, antes, talvez você tem que fazer mais chuvá, talvez você tem que mudar alguns caminhos seus, talvez você tem que fazer um pouco mais de esforço. Eu posso te dizer, eu conheço muitas pessoas que elas rezavam para ter saúde e cura, porque tinha uma questão de saúde que eles não conseguiam resolver. Reza. E a solução não é que um dia ela acordou e fez os exames e não tem mais nenhum problema. A solução veio que ela leu um livro ou encontrou um médico que foi guiando ela depois de 2, 3, 5 anos. Ela finalmente entendeu o que está fazendo de errado e começou a cuidar da saúde para valer. Certo? É uma coisa que eu falo muito no curso do anti-aging, a Kabbalah da Saúde Máxima. Que pessoas pensam que tem nomes de Deus e rezas e meditações cabalísticas que vão curar a pessoa e tal. E sim, isso funciona, mas você também tem que fazer seu esforço no mundo físico, e a grande maioria das pessoas, elas não fazem, elas acham que estão fazendo a coisa certa, acham que se alimentam bem, acham que cuidam da saúde, e quando muitos alunos meus que começaram a fazer o curso, que a gente fala bastante de questões do mundo físico, tem que prestar atenção, fala, gente, agora eu consigo entender.
né? O jeito que eu me alimento, meus hábitos, só de alimentação, a pessoa começa a entender, caramba, eu realmente achei que estava comendo mais saudável, mais certo. E eu estou vendo que, apesar de eu comer muito mais saudável do que a grande maioria dos meus amigos, ainda não é o suficiente. E para o meu corpo especificamente, ou no caso do corpo daquela pessoa, realmente deu um efeito que não é sustentável. Então não adianta eu rezar, Deus, sabe, me salve desse naufrágio, o meu barco está afundando, mas se eu estou colocando mais água no barco, aí não, eu tenho que ajudar o sistema, não é isso? Tá bom. Por que eu estou falando disso tudo? Porque Pesach é muito mais do que a liberdade espiritual, que por si já vale tudo, na minha opinião, mas é muito mais do que isso. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, são muitos aspectos além da liberdade espiritual. Primeiro, todas as aberturas cósmicas, incluindo o Shabbat, incluindo Luas Novas, todas dependem da saída do Egito. Ou seja, Pesach, que é a comemoração da saída do Egito, é a fonte energética de todas as aberturas cósmicas. Isso significa, se a gente entender certo, que se você conectar certinho com Pesach, a partir de então, todas as aberturas cósmicas dos próximos 12 meses até o próximo Pesach vão ser mais abençoadas, porque você abriu esse canal para que mais bênçãos consigam fluir para você. É uma banda larga de 10 terabytes para fazer upload e download de bênçãos, certo? E ainda mais, a coisa flui melhor. Ou seja, não só que tem uma banda larga boa, você também tem que ter internet rápida, né? Você tem que ter... Ou seja, não adianta só ter internet rápida sem banda larga e vice-versa. Qual é a diferença entre um e outro? Primeiro é a velocidade teórica de quanto que informação pode fluir. Segundo é que quanto espaço tem. Imagina que você tem um carro, uma Lamborghini, que ela pode dirigir 500 km por hora. Mas se ela está numa estrada onde a velocidade máxima é 120, então, né? Ou digamos que ela está numa estrada onde tem somente 2 pistas e não tem limite de velocidade, mas a Lamborghini acaba se limitando na velocidade porque tem muitos carros e tem caminhão, então não consegue pegar a velocidade de 500 por hora da Lamborghini. Mas se você entra assim numa estrada que tem 5 pistas, e aí tem bastante espaço para que você possa viajar. Então tem que ter banda larga e velocidade, isso que você ganha durante Pesach. Para todas as próximas aventuras cósmicas, cada um dos próximos 52 Shabbatot, né, Shabbat em plural, as demais aberturas cósmicas, todas as suas bênçãos, elas aumentam as bênçãos que você conectou com Pesach direitinho. Isso vem do Zohar, da porção de Bo, versículo 124, ok? Tá aqui. Vou ler o aramaico só para a gente cantar com energia. Tana, kol zimnin vechagin veshabtin, kulhu duchrena lehai, velahai itkaimu kulehum, dilmelei hai, lahavu netura dizinin vechagin veshabatin. ובגניקח לה תצא דוכרנה דמצרים מכל זמנים וחגים ושבתין, תחזי דינה, הוא יסודה ושרשה דאורייתא, וכל פיקודוי וכל מהמתא שלמתה לישראל. Ou seja, não só isso, o êxodo do Egito, ou seja, Pesach, é a base, a raiz de todas as aberturas cósmicas e de todas as mitzvot e da Torá e da fé completa, da fé plena, da certeza absoluta da luz do Criador. E por isso que também o Zohar é mencionado tantas vezes na Torá. No caso, é mencionado 50 vezes, veremos isso daqui a pouco. E até, além do fato que no Antigo Testamento, na Torá, nos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômio e Números e Deuteronômio, desculpa, em português eu me confundo, né? Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Nesses 5 livros, a saída do Egito é mencionada 50 vezes. E leva em consideração que o êxodo acontece no livro número 2, então em Gênesis não tem saída do Egito, então você pega 50 vezes que é mencionado nos 4 livros de Moisés, é uma coisa impressionante. E é mencionado em inúmeras outras vezes nos profetas e demais escrituras. E ainda mais, a saída do Egito é mencionada em várias rezas. Para você ter uma noção, por exemplo, no Kiddush, que é a bênção que nós fazemos para manifestar toda a energia de uma abertura cósmica. Kiddush, eu peguei aqui, por exemplo, o Kiddush de Rosh Hashanah, a abertura cósmica que determina vida e saúde, dinheiro, entre outras coisas, para o ano inteiro. E a gente fala, normalmente assim, essa é a bênção que a gente recita antes de manifestar essa energia. O Ve'am Simchatchem, no dia da sua alegria, o Modechem, nas suas festas, o Verash Chodshechem, e
no Rosh Chodesh, no início, na cabeça de cada mês, Utka'atem b'chatzotzot, vocês vão tocar as trombetas, Alolotechem, Valzivichem, Velachem Zikaron, Ifnei Elohim, Ani Adonai Elohim. Continua. Savri Maranan, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Borei peri hagefen. E continuamos. Abençoados és tu, Deus, o nosso Deus, o Rei do mundo, que nos escolheu de todos os povos e nos elevou de todos os idiomas, que a gente fala a língua hebraica, que é o idioma da divindade. Ve que deixaram mitzotav e nos santificou com suas mitzvot. Vatiten lanu Adonai Elokeinu be'ava, e nos dê o tetragrama, nosso Deus, com amor. Et Yom HaZikaron Hazeh, esse dia de memória, que é o dia de Rosh Hashanah. Et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, esse dia bom de leitura sagrada. Yom Teruah, o dia Teruah, que é o toque do shofar. Be'ahavá, com amor. Mikra Kodesh, que é de novo um dia de chamado e de leituras sagradas. Zecher Litziat Mitzrayim, Zecher Litziat Mitzrayim, em memória da saída do Egito. O que tem a ver? Está em Rosh Hashanah, que está falando agora de saída do Egito. Rosh Hashanah é meio ano depois, que baseia-se a energia de Pesach, de Rosh Hashanah, que é Pesach para não depende do que você vai fazer em Pesach. Também até cada sábado, cada sexta-feira, no Kiddush do Shabbat, a gente vai ler, né? Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'ratzavanu v'shavat kodsho be'ahava ורצון מחילה לנו זיכרון למעשה בראשית תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים. Abençoados é você, és tu, Adonai, tetragrama, nosso Deus, Rei do mundo, que nos santificou com suas mitzvot, com seus preceitos, e e nos desejou, e v'shavat kodsho be'ahava ורצון מחילה לנו, e nos deu o seu sábado, o seu Shabbat sagrado, com amor e com desejo. Zikaron Lema'aseh Bereshit, a memória da criação do mundo, dos atos de Gênesis. Tehillah Mikra Kodesh, que é o início de todos os dias sagrados. Zecher Litziat Mitzrayim, em memória da saída do Egito. Ou seja, nem um Shabbat a gente poderia ter se não fosse pelo Pesach. E por aí vai, gente. São no total, além do fato que se menciona 50 vezes a saída do Egito na Torá, nas rezas que você encontra na Kabbalah ao longo do ano, são 320 menções Zecher Litziat Mitzrayim, que a gente está podendo fazer essa conexão espiritual, essa revelação de luz, por causa, né, que a gente lembra e aprecia, no caso lembrar, apreciar e ter respeito, admiração e gratidão, que a gente conseguiu sair do Egito. 320 menções nas rezas ao longo do ano, tá? Impressionante, isso sem falar, assim, Zecher Litziat Mitzrayim, eu estou falando dessa expressão específica, em memória da saída do Egito, 320 vezes. Há mais menções ainda do agradecimento que a gente pode ser do Egito através de Pesach, de outras formas ao longo das rezas. É que Zecher Litziat Mitzrayim também é um certo código, e tem uma razão pela qual são 320. A gente falei sobre isso na Lua Nova de Ares, que tem 320 faíscas de luz que caíram quando Adão e Eva fizeram o seu curto-circuito primordial. Ou seja, a queda espiritual primordial de Adão e Eva, e como a gente sempre fala, não é duas pessoas peladas no meio de uma floresta, eram duas almas primordiais, que dentro delas tinham as 60 mil almas que vieram aqui encarnadas para esse mundo, e ao fazer o curto-circuito espiritual de comer da fruta proibida da árvore do conhecimento do bem e do mal, fizeram com que 320 faíscas de luz caíssem nesse mundo físico, e as faíscas do bem misturaram com o mal, e a queda da árvore do conhecimento do bem e do mal agora misturou o bem com o mal, e nós temos que fazer agora um processo de elevar essas faíscas de luz através de separar o bem do mal, discernimento, que na teoria é fácil, na prática você vai aprendendo Kabbalah, você vê que exige mais esforço, tá? Então você vê que as 320 menções que em memória da saída do Egito também estão ligadas, de uma certa forma, com essas 320 faíscas de luz que nós temos que elevar, certo? Dessas 320, fala que 32 a gente não tem como nós elevarmos, porque elas estão presas nas profundidades das klipot, das cascas de negatividade mais densas, mas as demais 288 faíscas de luz a gente tem como sim elevar,
e quando a gente termina de corrigir essas 288 faíscas, as demais 32, elas se elevam por tabela, ou seja, não tem mais força para negatividade segurar elas. Interessante. Agora, ainda mais, o Rav Ashlag, o grande mestre cabalista, ele menciona, depois que ele fala dessa ideia aqui, peraí, e demos esse Zohar, no Zohar Bo, versículo 124, ele fala que, na verdade, existe muito mais segredos que ele elabora num outro texto do Zohar, o Zohar Lech Lecha, versículo 117, e eu trouxe esse versículo aqui para você, tá? Eu já vou te falar, eu não vou explicar isso nessa aula de hoje, porque é bem complexo, é bem profundo. Você vai ver aqui, eu trouxe a tradução, ok? Pra você ter uma noção aqui, quantas explicações, e tudo isso que você está vendo aqui, são explicações do Rav Ashlag sobre aquele versículo do Zohar, que fala ainda mais sobre a saída do Egito, mencionado 50 vezes. Tem muita coisa profunda aqui, tá? Tipo, se você quiser, depois você pode dar uma lida, eu deixei a tradução para você, eu confesso, é complicado, e não é tão pertinente para agora, para a gente aprender isso, tá? Mas eu deixei para você na apostila, caso você quiser, tá bom? Então, esse é o primeiro vislumbre da luz de Pesach. Além do vislumbre zero, falamos zero, ou seja, etapa zero, que é a saída da escravidão. Então, Pesach é a fonte de todos os dias de poder. Segundo, Pesach é a noite que determina as guerras para um ano inteiro e também, portanto, a paz para o mundo inteiro, para um ano inteiro. E é guerras entre países, Deus o livre, guerras internas dentro de países, guerras civis, ou até guerras que não precisa ser uma guerra civil, mas as rixas, as discussões que chegam num nível desagradável, certo? E até em nível individual, cada ser humano com os seus amigos e inimigos no trabalho, na escola, no dia a dia, pessoas desconhecidas na rua, ou até mesmo em casa. Com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, determina em todos os níveis as guerras e, portanto, também a paz que a gente vai ter para um ano inteiro. Você entende? O que o ser humano mais busca, especialmente a partir dos seus 35 anos de idade, que é normalmente a idade onde a pessoa já passou por pelo menos uma grande crise na sua vida, ou seja, todo ser humano vai passar em média umas 3 ou 4 crises por ano. Eu estou falando de nós, tá? Nós somos os privilegiados que a gente não mora, sei lá, na Coreia do Norte ou na África, que infelizmente você tem lugares, situações terríveis. Falando dos top 10% da humanidade, que são bem mais privilegiados, que você tem como me ver na internet, você tem um smartphone, você entende? Nós temos, em média, 3 ou 4 crises por ano. Cada 3, 4 meses o ser humano vai ter uma crise. Então, eu não estou falando disso, estou falando de pelo menos até os 35, uma grande crise. Todo mundo passa por uma grande, pelo menos uma. E a pessoa começa a entender, gente, a vida é difícil, e o que mais o ser humano deseja, normalmente, a partir dos seus 35 anos de idade, é paz de espírito. A não ser que esteja um problema mais profundo ainda, como, sei lá, um problema de saúde, ou, sei lá, talvez uma questão judicial, Deus o livre, tá? Mas mesmo assim, e também junto com isso a pessoa vai querer paz, né? Que Deus me tire esse problema e me dê paz, eu preciso de paz. Fôlego, respirar, paz. Imagina que você pode ganhar isso em Pesach. Ainda mais, a energia de Pesach é tão poderosa que o primeiro mandamento, que não é um mandamento, né? Os 10 mandamentos são 10 pronúncias que o Criador dá pra gente no Monte Sinai. Essas 10 pronúncias são a correção das 10 pronúncias de Gênesis. Em Gênesis, o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º, supostamente. Digamos que assim, a gente vai pegar essa história na forma simples. Claro que tem códigos aqui dentro. Os 6 dias equivalem a 6 mil anos de Tikkun. O 7º dia equivale ao 7º milênio de paraíso na Terra. E depois virá ainda vai ter o 8º, 9º e 10º milênio, né, que são as energias de Binah Chokhmah Keter, que aí são questões que até o Ari não ousou ensinar. Apesar de que veio um cabalista depois dele chamado Rabbi Moshe Cordovero, que sim, ele falou sobre isso, ele ousou ensinar, porque, de acordo com o Rabbi Moshe Cordovero, ele é a reencarnação do Ari, que veio terminar ainda umas coisinhas que faltavam, e o Ari é a reencarnação de Rabbi Shimon Bar Yochai, que é a reencarnação de Moshe, ou de uma faísca de Moshe. Então tem uma questão interessante. Mas o primeiro, assim, as 10 pronúncias. Deus criou o mundo em 10 falas, em 6 dias, mas ele falou 10 falas. Deus disse, seja luz, e foi luz.
Deus disse, separem-se as águas da terra e do céu, será firmamento no céu e os oceanos embaixo. Deus disse, tararara. E depois disso, quando a humanidade veio para esse mundo físico, ela foi estragando pouco a pouco, até que, alguns bons milênios depois, finalmente a Torá foi dada, e quando a Torá foi dada, pelo mérito de Pesach, né, vieram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são mandamentos, a palavra original é pronúncia, um pronunciamento, e são, em hebraico, dibrot, são 10 falas, que o Criador revela 10 vibrações energéticas para corrigir o que foi estragado com as primeiras 10 falas da criação do mundo. A primeira fala, a primeira pronúncia, que inclusive não é um mandamento, que não estou mandando nada, é só uma colocação, que é Anochi Hashem Elokecha, aqui ó, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzatecha Me'eretz Mitzrayim Mibeit Avadim. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, da casa da escravidão. Isso não é um mandamento, é um fato. Ou seja, a semente da fala que veio corrigir as falas que o Criador usou para criar o mundo e depois foi tudo estragado ao longo de milênios, e quando veio para corrigir a primeira fala, que é a semente, que vai, como fala em inglês, sets the tone, o que vai determinar a partir daqui como é que vai ser, certo? Uma semente de maçã você planta, não vai crescer uma castanheira. Você pegou uma semente de maçã e plantou, vai ser o quê? Uma macieira. Então a semente das pronúncias que vão corrigir a criação do mundo, eu sou o Deus que tirou do Egito. Ou seja, se você conectar com Pesach, você tem a capacidade também de conectar com o poder de corrigir a semente da correção de todos os estragos que a gente fez, pelo menos a minha alma que fez os estragos ao longo de milênios, desde que eu vim aqui pela primeira vez e até agora. Dá para corrigir tudo? Depende da sua consciência, do seu recipiente, do quanto você está em estado de entrega de alma e gratidão e felicidade, alegria e tudo isso que reverbera em você. Mas o quanto mais você corrige mais um pouco, até chegar a um ponto que pelo menos no seu nível você atinge uma correção de massa crítica de negatividade e acaba o tikkun. E aí você não tem que morrer, mas quando chegar a sua hora de ir embora do mundo, você também não precisa voltar. Você pode descansar numa sala VIP, chama paraíso. Tá? Até a gente atingir o sétimo milênio, que aí a gente vai sair da sala VIP, porque o que acontece no sétimo milênio é bem melhor do que a sala VIP. Quarto aspecto de Pesach. Redenção final, gente, a redenção final da humanidade, o término do tikkun da humanidade vai ser em Nissan, de acordo com os cabalistas, Benissan Nigalu, o Benissan Atirin Ligael, assim falam os cabalistas. A primeira grande redenção que houve de um povo acontece em Nissan, no mês de Ares. Portanto, isso é uma semente e significa que a redenção final da humanidade, o término da correção espiritual da humanidade vai acontecer em Nissan, e especificamente a construção do templo sagrado, que representa a manifestação de toda essa energia, porque a correção da humanidade é um processo. Nós estamos num processo agora, mas quando a gente for atingir a massa crítica, ainda haverá um processo dentro disso. E quando esse processo terminar, em Pesach é que a gente vai ganhar o templo sagrado, o terceiro e último templo sagrado, que vai ser o mais poderoso de todos, que vai ter uma ferramenta espiritual, ou física na verdade, uma antena física capaz de receber e emanar para o mundo inteiro energias espirituais sem restrições. E isso, de novo, além de você trazer tremendas bênçãos e coisas boas, também são muitos prazeres que a gente vai ter. E ainda mais, gente, o milagre de Pesach é tão incrível que o Zohar, versículo, mais ou menos, de novo, no Zohar Bo, versículo 127, ele menciona de Lahava que é de Bari Alma. Não houve um milagre tão poderoso como Pesach desde que o mundo foi criado, e até então não teve um milagre tão incrível. De todos os possíveis milagres que você pode imaginar que a humanidade pode ter, não houve um milagre tão poderoso. O que significa? Que assim como os arianos, eles são os pioneiros e eles são os primeiros a fazer coisas, normalmente, eles gostam de ser os primeiros de. Né? Eu me lembro que eu conheci a primeira astróloga cabalística, de fato, literalmente a primeira astróloga mulher cabalista ariana. E tinha que ser. E ela que ganhou, digamos, essa ideia do seu professor de Kabbalah,
de poder fazer mapas astrais na visão da Kabbalah. Ou seja, isso era algo que existia antes, mas a primeira mulher que ganhou isso é Mariana, que inclusive ela foi a minha primeira professora de astrologia cabalística. Você vê que isso foi há pouco tempo atrás, não foi há 1000 anos atrás. Então, assim, você ganha o poder de pioneirismo de milagres. Você é capaz de repente, ter dentro de você um potencial de, se você precisar, ter um milagre impossível, que nunca houve como ele na tua vida antes. Você tem agora essa energia. Apesar de que você não tenha referências, apesar de ser muito difícil de atingir, apesar de você não saber de onde virá a bênção, mas você faz o seu esforço e você tem dentro de você esse potencial de quebrar barreiras e um pioneirismo de milagres para você, até comparado, não só de comparar você com a tua vida, mas comparar um milagre que seria comparado com pessoas ao teu redor, que também seria uma primeira vez na vida que a gente vê uma coisa dessas acontecendo. Tá? Ainda mais, sexto ponto. Né? O Zohar Balak, no versículo 493, vou ler de novo do aramaico para a gente conectar com a energia. Amar Rabbi Elazar, Laishtachech be'alma chakim le'avsha kevin amreshaya, tevehai kadmei tahava ishtakach b'mitzrayim ve'al yadoi keshiru mitzray alayhu d'Yisrael kishura, d'layifkon me'avdotehon le'almin, ודאוד אמר, מה יכול להבשה להו? דהאנה אבידנה דלהפקון מעבדיתה דמצרים דאלמין, אבל אל מוצאים ממצרים לקבלי הון, ולא יכלין חכימין וחרשים דאלמה. Disse Rabi Elazar, o filho de Rabi Shimon בר יוחאי, o filho do autor do Zohar. Não há no mundo um homem sábio para o mal como o ímpio Balaão, Bilam, que era o mago mais perigoso e mais poderoso do mundo. Se diz que lo kamod navi beIsrael que Moshe, que não houve um profeta para os israelitas no nível tão elevado de Moshe. Moshe chegou a ser metade homem e metade anjo. Se diz que inclusive até fisicamente ele chegou a ser, quando ele atingiu o nível de ser metade homem e metade anjo, ele até teve umas proporções físicas gigantescas. Era uma coisa que você não tinha como ignorar, que ele não é um ser humano comum. O rosto dele brilhava luz física, tinha tanta luz espiritual emanando dele que até fisicamente o rosto dele brilhava luz. Ele tinha que andar com uma cobertura no rosto dele, porque senão as pessoas ficavam espantadas com isso. Imagina, a pessoa não conseguia dormir de noite. E se fala que entre os israelitas não houve um profeta tão elevado como Moshe, mas nas outras nações teve Bilam, o único que conseguiu se equiparar ao nível de Moshe, que veio da mesma raiz da alma de Moshe. Moshe veio da raiz da alma de Abel, Caim Abel, e Abel, apesar de ser a vítima da vida, e tal, nossa, Caim matou Abel, então o Caim é o malvado, e o Abel é o coitadinho. Mas não tem coitado, porque se Abel morreu, porque ele tinha que morrer. A pergunta é porque o Caim foi um instrumento do mal. Ele poderia ter um ataque cardíaco e cair no chão morto, Deus o livre. Mas ele foi, na hora de ele ser morto, então Caim interviu e acabou que ele virou um canal da morte. Depois ele fez a sua teshuvá, a sua correção, que inclusive foi ele que deu a inspiração para Adão entender que é possível fazer teshuvá, corrigir seus atos. Então também teve uma bênção aí. Mas Abel, ele também fez algo errado. Então Moshe, ele veio do lado positivo de Abel, Bilam veio do lado não corrigido de Abel. Inclusive, da sua raiz de Abel vieram algumas almas, mas as principais é Moshe e Bilam. E Bilam, no final das contas, se corrigiu, inclusive. A alma dele se encarnou já sei lá quantas vezes, ele já se corrigiu. A gente que está aqui ainda, né? E se fala que não havia um homem sábio para o mal como o ímpio Bilam. Porque no início que ele estava no Egito, e através dele os egípcios conspiraram contra Israel para que eles nunca saíssem da sua escravidão. E ele é o único que disse: o que posso fazer com eles, porque nunca os fiz sair da escravidão dos egípcios, mas não o tire do Egito. E contra ele os sábios feiticeiros do mundo não serão capazes. Ou seja, ele colocou um feitiço do mal nos israelitas, quando eles eram escravos no Egito, um feitiço que eles serão escravos para sempre e que não será possível quebrar o feitiço dele. E ele tinha forças. E de fato, fala assim, os demais feiticeiros, ele até desafiou outros feiticeiros, tenta quebrar meu feitiço, você vê que você não consegue. E aí, até algumas pessoas dizem que quem tentou quebrar o feitiço dele se deu muito mal, ele foi amaldiçoado com vários problemas, e não teve. Então, as pessoas nem ousaram tentar porque tinha uma barreira de proteção que atacava a pessoa que tentava quebrar aquele feitiço. Então era uma escravidão física
de trabalho árduo, muito difícil. Era uma escravidão psicológica, que eles estavam psicologicamente, emocionalmente, com o espírito estraçalhado, não é quebrado, é estraçalhado. É aquele copo de cristal que você quebra e tem poeira no chão, não é nem caco de vidro, é poeira de vidro. Eles estavam com o espírito psicologicamente estraçalhados. E ainda era uma escravidão espiritual, que não tinha como quebrar a barreira, porque Egito, eles tinham, inclusive Egito, era o hub, ele era o centro de Avodah Zarah, de idolatria, de energias negativas. Ele era o centro daquilo. E ainda mais, o Balaão colocou, ou seja, já com as forças impuras que tinham no Egito, já era impossível eles conseguirem sair de lá sozinhos. Mas com a maldição de Bilam, que colocou em cima deles o feitiço do mal, ele fez o impossível ao quadrado, o impossível ao infinito. Acabou, estão trancados lá para sempre. Tanto que eles estavam 86 anos numa escravidão absurdamente difícil. Eram netos e bisnetos de escravos. Você imagina, era escravidão de tantas gerações que o cara virou escravo, seu filho escravo, seu neto escravo, ele morreu, reencarnou como o próprio bisneto, né? Escravo, já está no DNA dele a escravidão. Está em todos os níveis. E em Pesach conseguiram quebrar isso tudo. Sabe o que significa? Significa que se você conectar com Pesach, você entende aqui o código. Se você tem um feitiço do mal, tá? Eu vou falar uma coisa feia, mas se você fizer uma macumba em cima de você, né? Hoje em dia tem que ter cuidado quando a gente fala, porque eu não estou insinuando que macumba é do mal, mas eu digo que a gente, pelo menos cada criança, eu ouvia muito essa ideia. E infelizmente, gente, eu recebo quase todo dia mensagens e e-mails, até mesmo comentários públicos nas redes sociais falando: Daniel, me ajuda, eu acho que colocaram em mim um feitiço do mal, porque tudo que eu faço não prospera e tudo quebra. E, sei lá, uma pessoa que estudou bruxismo fez uma maldição em mim e agora está tudo ruim na minha vida. E tarará. Tem como quebrar feitiços? Agora, entenda, para quebrar feitiços você também tem que fazer um certo esforço. E não adianta a gente só pegar, sabe, qual é a receita para feitiço do mal. Leia um pouco de Zohar. Isso pode ajudar muito. Mas você também tem que fazer o seu trabalho espiritual. E agora também pode aproveitar para usar essa abertura cósmica para quebrar. Sabe? Ou pelo menos quebrar mais uma camada e mais uma camada. Mas tem que fazer, tem que se entregar. E tem que se preparar para isso. E tem que fazer bem certo do fundo da alma. Mas até se houver uma energia... Às vezes uma pessoa nasce com uma energia ruim, com um mal olhado que foi feito para ele na vida passada. Isso é raro, tá? Cá entre nós é raro, mas é possível de acontecer. Então a pessoa nem sabe que ela tem essa maldição, ela só sente que tem um peso em cima dela, uma coisa espiritual que impede dela dar esse passo para frente que ela tem que dar. Ela sabe o que tem que fazer, ela já tentou de tudo, mas parece que não vai, não, sabe? Como se fosse uma força invisível que desvia ela. Essas coisas existem. Mais uma vez, cá entre nós, na maioria dos casos, que pessoas que pensam que são amaldiçoados, que tem um feitiço do mal em cima deles, na maioria dos casos, é muito mais psicológico, é muito mais o medo da pessoa travando ela do que outra coisa. Às vezes até a preguiça. Às vezes é até a preguiça que a pessoa simplesmente não quer fazer o trabalho espiritual, não quer sair da zona de conforto e prefere ficar na sua zona de conforto e falar: não, é uma maldição, não tem que fazer. Na maioria dos casos não é um feitiço, mas até quando tem sim uma bruxaria do mal, pode sim, com Pesach, você conecta com essa força que quebrou até a bruxaria do bruxo mais forte do mundo, que nenhuma força do mundo poderia quebrar a bruxaria dele, mas quebrou. A própria luz do Criador. E ainda mais, gente, os 50 portões de Binah. Em Pesach, a gente pode conectar com isso. Deixa eu ler aqui para você. Zohar Vaet Hanan, versículo 41. E também a mesma ideia, também explicado no Zohar Yitro, versículo 389. E vocês me perguntam: Daniel, mas como é que você escaneou todos esses horas para encontrar versículos de Pesach? Você faz a tua parte, eu faço a minha, gente. Estamos aqui, não é isso? Vamos lá. Beitá tinyaná, ve'haya ki avecha Hashem Elokecha. Amar Rabbi Yehuda, mocha de tar'oi, nafkin lecham shin tar'in, tarin tzagin, v'nu lekabel zinun tzagin dechtiv, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, הוציאך השם ממצרים, ויתקר זמנין סגין דוכן עד מצרים, ונון 50 לקבל 50. Que ele fala, muitas vezes a memória do êxodo do Egito é mencionada. E são 50 vezes equivalentes a 50 portas do entendimento, ou 50 portões de Binah.
Porque o êxodo do Egito foi na iluminação do entendimento, ou na iluminação de Binah. A Sefirah, o mundo espiritual de Binah. E agora, eles são 50, contra as 50 portas dela. Porque existem 50 portões de Binah, ou seja, 50 graus de conexão com Binah. Assim como há 50 graus de negatividade, ou seja, fala Nun Sha'arei Tum'ah, os 50 portões da impureza, e contra eles tem, né, o paralelo, outro lado, que é Nun Sha'arei Binah, os 50 portões de Binah. Binah é o mundo espiritual onde as clipot não têm mais existência. É o armazém da vida, e lá tem luz pura, luz de amor e de clemência, e não tem nada de clipot, negatividade, não existe lá. Tem mundos espirituais abaixo que eles são muito limpos espiritualmente falando, muito puros, mas algumas clipot podem até ter acesso àquela realidade. Tem algumas transgressões e curtos-circuitos muito pesados que uma pessoa pode fazer, que ele dá uma abertura para que os braços longos de algumas clipot, de algumas cascas de negatividade, possam até entrar em alguns mundos espirituais para roubar a energia da pessoa. Mas em Binah, não existe. É tanta luz que queima por completo a força da clipá. Então tem os dois lados. Em Pesach, especificamente no 7º dia de Pesach, foram revelados os 50 portões de Binah. E se fala que os 50 portões de Binah é o júbilo, né? O jubileu, que são 50 anos, né? Porque se comemora o jubileu e também o Yovel, o jubileu também é considerado alegria, porque está ligado com a libertação de verdade. A pessoa está livre das correntes, das clipot, até mesmo livre do anjo da morte. Tá? Isso aconteceu na saída do Egito, no 7º dia de Pesach, e depois de novo em Shavuot, na dádiva da Torá. Foram 3 momentos. Mas nos primeiros 2 momentos, que é o 1º e 7º dia de Pesach, a gente ganha isso de graça. E você pode, mais uma vez, conectando com Pesach, ter um acesso a esse armazém da vida de ajudar você a sair das suas impurezas ao longo do ano. Né? E por último, gente, quando a gente começa a cerimônia de Pesach, o primeiro passo é um pouco estranho. A conexão espiritual que a gente faz em Pesach, que é quando anoiteceu e começou Pesach, né? Digamos que é o 14º, dia 14 de Nissan. Quando anoitece, a gente sabe na Kabbalah que quando anoitece já vira a data. Não tem que esperar até meia-noite. A gente espera o sol se põe e a noite saiu, ou seja, não tem mais sol e agora anoiteceu já virou o dia. Então, é dia 14 de Nissan, pôr do sol, anoiteceu, já é dia 15. E a gente pode começar as rezas e as conexões espirituais de Pesach. E a conexão espiritual principal chama Seder Pesach. Seder é ordem, a ordem de Pesach. E é muito engraçado porque a ordem de Pesach não tem nada de ordem lá dentro. Se fala que se pode, através do Seder Pesach, trazer ordem para a vida, para o ano inteiro. Mas o processo em si não faz sentido. Você faz um kiddush, né, que é manifestar a energia do vinho. E aí a gente come um pedacinho de salsinha com água e sal. E depois a gente pega uma matzah e quebra no meio. E aí agora a gente vai ler um monte de trecho, ler muitas coisas na Haggadah. Ou seja, não é uma refeição, é uma coisa muito intercalada que você bebe um copo de vinho, depois quebra uma matzah, come um salsãozinho, depois lê, aí depois você toma um segundo copo de vinho, depois você vai realmente fazer a refeição, aí termina a refeição. Não faz muito sentido. Aí também, na parte que a gente começa a ler, né? A gente, antes da refeição em si, fizemos kiddush, comemos a salsinha, a gente lê um trecho, e a parte final daquele trecho é uma coisa chamada Hallel. A gente lê o negócio e corta no meio. E depois da refeição a gente continua onde nós cortamos. Não se faz isso na Kabbalah. Você não começa, corta, come, aí volta, né? É uma bagunça, mas é a ordem espiritual. Mas o que mais chama a atenção é que logo o primeiro passo, toda a luz vem com toda a totalidade. A luz uma luz espiritual chamada Gadlut Bet. Gadlut significa grandeza. Tá? Gadlut, grandeza. Bet é 2.
existem 4 etapas de evolução em tudo na vida. E estão ligados às 4 etapas, as 4 fases da criação, que a gente fala sobre isso no módulo 4 de Kabbalah. Super recomendo você estudar esse módulo, se você não tem, tenha, e se você tem, estude. Tá? Se chamam essas 4 etapas, de acordo com o que a gente está falando aqui, pequenez 1, grandeza 1. Pequenez 2, grandeza 2. Tá? Então, o equivalente seria assim no processo da vida do ser humano. Nasceu, pequenez 1. É absolutamente dependente de tudo, né? Tem que cuidar da criança, dependente de tudo. Não tem nem consciência de nada. Tem que dar de mamar e trocar fralda e vacinar e cuidar. Senão, acabou. Ele não sobrevive sozinho, não sei, no máximo algumas horas. Tem que mamar, senão, né, vai desidratado ou livre. Então, depois disso, ele vai atingir, a criança atinge uma fase que né, esse é pequenez 1. Depois vai atingir a fase que é grandeza 1. O que é grandeza 1? Começa a ter os primeiros passos de autonomia. Então, aprende a comer sozinho e faz o desfraude e sabe pro banheiro sozinho. Então, ainda não tem uma autonomia máxima, não é um ser humano adulto que é capaz de cuidar de si, mas tem mais autonomia, né? Ok. Depois vem pequenez 2. Né? Pequenez 1, grandeza 1. Pequenez 2, grandeza 2. E que esse pequenez 2 é quando finalmente se torna um jovem adulto, digamos assim. Então, é um adulto, mas ainda é pequenez, ou seja, está aprendendo agora a vida dos adultos. Então, de um lado, de novo, já é um nível de pequenez que é nível 2, não é uma criança que é absolutamente dependente de tudo. Mas não sabe como fazer as coisas direito, tem que aprender a pagar boleto e fazer as compras, e você vai aprendendo um monte de coisa. Precisa de muita assistência ainda. E aí atinge grandeza 2. Grandeza 2 é quando, digamos, a pessoa já é adulto, já casou, já está formando uma família, ou pelo menos tem condição de casar e formar uma família, condição emocionalmente falando, maturidade emocional para tal, e sustentar isso, né? Tudo na vida, inclusive, cada uma dessas etapas tem 4 etapas. A gente pode dividir em 4 sem fim. Que dentro da própria Katnut Aleph, a primeira pequenez do bebê, também se pode dividir em 4. Ou seja, a pequenez 1 da pequenez 1. Acabou de nascer, os primeiros meses de vida. Aí, grandeza 1 da pequenez 1. Ainda é um bebê. Então, tem um pouco mais de autonomia. Tá? Ele, sei lá, digamos que consegue colocar a comida na boca e aprendeu a se desfraldar, tá? Então, tá aí. Aí depois você tem pequenez 2 dentro do pequenez 1. Que ainda, de novo, a infância aqui, agora ele está no próximo nível, digamos, de ir para a escola. Então, ele está no nível de aprender, mas é tudo novo para ele. Tem que aprender, precisa de muita assistência, fazer dever de casa, né? Entender como você convive no mundo da escola. Aí tem a grandeza 2 da pequenez 1, que seria, digamos, o equivalente de acorda de manhã e já sabe como cuidar de si, já não precisa dar para ele ordem, coloca seu uniforme, vai comer, vai escovar o dente, vai fazer xixi, já se cuida, sabe? Ele acorda de manhã, ele acorda sozinho, já sabe, tem a responsabilidade de acordar sozinho, de trocar de roupa, de segurar que fez dever de casa, os pais não tem que monitorar, mas ele ainda não sabe cozinhar um café da manhã, né? Não vai mexer com fogo para fazer, digamos, um ovo de manhã, entende? Então ele tem suas limitações, mas tem mais autonomia. Então, cada nível pode ser dividido em 4. O certo é esse. Imagina se a gente agora estivesse no Matrix. E você ganha um download, I know Kung Fu. Agora eu sei Kung Fu. E não é só teoricamente você sabe. Você tem você se apropriou. Você tem a experiência e a memória muscular de um mestre de Kung Fu, assim, por um download. Isso é Gadlut Bet, que você ganha, assim, de primeira. Ou seja, as luzes
ao longo das aberturas cósmicas, elas vão entrando aos poucos. Pequenez 1, grandezão. Pequenez 2, grandezão 2. Elas vão entrando, chega no... Então, digamos, Rosh Hashanah, a gente começa na noite, tem rezas, aí se ganha uma luz, depois de manhã tem reza, depois tem o Torá do Torá, depois tem toque do shofar, depois tem Musaf. São etapas, e cada etapa você chega numa grandeza maior. E você sente, inclusive, quem faz Rosh Hashanah com a gente, você sente que quando você está na conexão noturna é uma energia, e quando você está no finalzinho da conexão matinal, chamada Musaf, é uma outra vibe, você ganha grandeza espiritual para poder lidar com toda essa força divina. Você vai crescendo, vai respeitando o seu recipiente, que você tem um momento de esticar o recipiente nessas poucas horas, digamos, de Rosh Hashanah. Pesach não tem isso. Pesach, você começa com onde você está, bum, já vira mestre de Kung Fu na hora, com memória muscular, com experiência, com tudo. Tudo bem. Porque é necessário você ter essa energia para queimar todas as clipot de vez. Porque se você vai ganhando energia de pouco em pouco, as cascas de negatividade vão se adaptando e vão também crescendo de pouco em pouco. Assim, Deus o livre, tá? Dá um exemplo terrível para você. Como se fosse uma pessoa que tem um câncer. Se a pessoa vai, digamos, aumentando um pouquinho, de passo em passo, já está com câncer, tá? E agora está melhorando um pouco o sistema imunológico. Se o ritmo um ritmo devagar demais do sistema imunológico poder se aumentar, o câncer ele pode aprender a se adaptar contra o sistema imunológico e acaba que ele vence o sistema imunológico. Mas se você traz uma bomba atômica em cima do câncer, então acabou. Ele não tem como se adaptar a isso. Ou, digamos até um exemplo melhor, o antibiótico. Tá? Se a pessoa for fortalecendo o sistema imunológico de pouco em pouco, mas tem uma infecção bacteriana no corpo dele, né? E não melhora. Então, se tiver uma melhoria gradativa pequena, as bactérias vão se adaptar e vão conseguir vencer o sistema imunológico. Mas se você traz um antibiótico, digamos assim, sem entrar em políticas, sim, não, teoricamente falando, pode acabar, por vez, com as bactérias. A questão é que vai acabar com todas as bactérias, ou quase todas, dentro do ser humano. E nós somos uma simbiose de bactérias positivas dentro da gente, certo? Das dezenas de trilhões de células que estão no teu corpo humano, dezenas de trilhões de células, somente 10% tem o seu DNA. 90% das células do ser humano, elas não têm o seu DNA. São várias bactérias que estão vivendo em simbiose com a gente. Eu não errei no número. É 10%. Tem até um livro chamado 10% humano. 90% são bactérias que estão dentro de você. Então, você acaba com as bactérias do mal, mas também do bem. Você acaba com tudo. E Pesach, ele meio que faz isso. Ele traz para você. Então, você fala, eita, será que eu quero esse antibiótico? Você quer. Porque depois disso, você vai reconstruindo todo o seu... Você vai criando uma nova flora intestinal, uma microbiota no teu corpo inteiro, não só intestinal, no corpo inteiro, espiritualmente falando, de simbioses espirituais que são bem melhores, mais fortes, mas nós precisamos acabar com essa força. Então, isso te dá uma força. Se você conectar com peça direitinho, logo a primeira conexão que a gente faz de peça, né? Primeiro copo de vinho, pá, vem uma bomba de luz. Se você fizer isso direito, você vai ganhar força para o ano inteiro de ganhar grandezas espirituais quando se precisar, mesmo se você ainda não está lá 100%, e também vai te dar a força de lidar com isso para que você não se quebre no processo, ou seja, você consiga passar e se reconstruir também e renascer. Faz sentido? Então, gente, na verdade, a força contida em Pesach é tão poderosa, é tão essencial para a nossa alma, que nós devemos nos conectar com esse poder todo santo dia. E eu vou te ensinar como fazer isso, é mais fácil que você imagina, para conectar com esse poder de Pesach todo santo dia. Vamos ver isso ao longo do curso. Então, gente, o que a gente vai aprender no curso? Vamos lá, tá? Vamos entender a dinâmica energética, vamos entender o fluxo espiritual que faz Pesach ser o carro-chefe de todas as aventuras cósmicas, o carro-chefe da paz e a essência da correção final da humanidade. A gente vai aprender códigos bíblicos, a gente vai passar a limpo vários versículos da Torá que contam a história do Êxodo, que são repletos de insights divinos e que, infelizmente, eles ou passam batido, as pessoas nem percebem que eles estão lendo, que tem um tremendo código de grandeza espiritual,
ou até mesmo são trechos que foram traduzidos erroneamente para outros idiomas. E no caso, com uma tradução errada, já perde todo o seu sentido. Então vai corrigir isso e vamos aprender esses códigos aqui nesse curso. Vamos ver os acontecimentos, como e porquê da história, das pragas. Por que das pragas? Por que não? Né? Por que tudo isso? O faraó, por que a destruição do Egito? O que eles, né? Será que tem que destruir um país para tirar um povo da escravidão? Todo esse lance, tá? A escravidão, a abertura do Mar Vermelho. Vamos ter entendimentos profundos de cada detalhe preciso. Cada detalhe preciso. A gente vai ver os segredos cabalísticos, o que aconteceu durante os 87 anos de escravidão e êxodo. Tá? Os nomes dos anjos e os nomes de Deus. Que luzes e forças se revelam na sua vida hoje. Através de você entender os nomes de Deus e anjos que se revelam em Pêssar, inclusive cada Pêssar, você pode conectar com esses nomes de Deus e com esses anjos para ajudar você ao longo do ano e como isso vai te ajudar hoje. Tá? Ainda mais, catarse espiritual é um dos temas que eu mais gosto. Quem participou do curso de Purim sabe o que eu estou falando. Você vai começar a entender vários acontecimentos históricos, bíblicos, que são muito aleatórios. Você vê que estão todos interligados e por que era assim, uma coisa estranha aqui, outra coisa estranha ali. Não é nada estranho, é um grande quebra-cabeças que vai começar a se fechar e é lindo. Então a gente vai entender a história de Pêssar, que ela se estende até Adão e Eva, né, como falamos daquela espiritual de Adão e Eva, através dos patriarcas Abraão, Yitzhak e Jacob e suas esposas, os israelitas no Egito, e posteriormente também através de vários outros profetas como Ezequias, Isaías, profeta Daniel, e outros marcantes personagens como Jó, como Balaão, que já falamos, como Jetro, que é o sogro de Moshe, o próprio Moshe, o Aharão, o irmão dele, o faraó, entre outros, nos proporcionando um fechamento e propósito espiritual e nos despertando para ter sucesso espiritual. Ok? Ainda mais, especificamente a gente vai aprender quais anjos nomes de Deus, além dos famosos 72 nomes de Deus, eles participaram desse processo e participam cada ano. O que fazer em Pêssar, o passo a passo, com kavanot, com meditações, com segredos revelados e muitos mais catarses, tá? O grande segredo que deu o mérito aos israelitas de fazer o impossível, possibilitando milagres inacreditáveis um após do outro, até a grande redenção e quebra das trevas inquebráveis. E vamos aprender Segulot. Gente, só por isso vale a pena o curso inteiro, você vai ver. Vamos fazer um estudo especial que vem do Rabbi Shimshon de Ostropoli, de uns séculos atrás, um grande cabalista, que o próprio mestre, ele promete, se você estudar esse trecho que a gente vai aprender juntos no curso, você pode ser salvo de qualquer empecilho naquele ano, mortes estranhas, nenhum homem vai controlar você, todos os seus inimigos cairão debaixo de si, e em tudo que decidir fazer terá sucesso, e em todos os seus negócios terá lucro, até a vinda do Redentor. Amém. Promessa. Eu te falo, é uma mistura que se faz uma vez por ano, em especial na véspera de Pêssar. A gente claramente vai aprender isso um pouco antes, para você ter tempo. E eu faço isso cada ano, eu te falo, é incrível. É uma energia. E o estudo também é muito fascinante. Então, rapidamente, antes de terminar essa aula, eu só quero deixar aqui para você meu último convite. Espero primeiramente que você esteja me vendo no nosso site. Tá? O link está na descrição desse vídeo, essa aula continua lá. Também está aqui no rodapé, se você quiser ver. Eu super recomendo você dar uma olhada. E claro, espero muito que você queira participar do curso. Mais uma vez, eu acho que você vai se surpreender com quanto que o preço que eu estou oferecendo para você é absurdamente ridículo. Mas até mesmo se você não quiser participar do curso, veja quando que você pensa, vale a pena você ter uma noção do que se trata, aprender um pouco mais. E quem sabe você pode ganhar mais bênçãos na tua vida, porque uma coisa é garantida, a luz do Criador quer que você e eu e todos nós recebamos a luz máxima, que a gente tenha um recipiente espiritual apto para receber e manter e usufruir todas essas bênçãos. E quanto mais a gente se esforça para estar em sintonia com as bênçãos espirituais, mais a gente pode ganhar. Então, se a luz do Criador quer que você ganhe o máximo, eu vou também entrar nesse time do Criador e eu também quero que você ganhe a luz máxima do jeito que você achar melhor. Veja como você pode participar, seja no curso ou até mesmo fazendo de uma forma gratuita o que eu deixei lá, material básico, ok? Obrigado, vamos continuar. Além disso, vamos a Segulot, como é que você acessa a essência da cura para o ano inteiro através de Pêssar? Como é que você abre os portões da certeza para o ano inteiro, para você ter mais fé e certeza e força e determinação? E como você ganha
a coragem, entusiasmo para sair da zona de conforto com determinação e paz ao longo do ano. A gente sabe que, gente, o que mata o ser humano é a zona de conforto. Quanto mais se aprende a sair da zona de conforto, mas com determinação, com fôlego, com vontade, com entusiasmo e com paz. Sem ficar afobado e não conseguir dormir de noite, tá? Então, gente, essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, vamos ver exatamente o que a gente faz e não faz em Pessach. Eu já vou começar com instruções técnicas, porque tem alguns alimentos que você tem que cuidar se você quiser fazer Pessach direitinho. Tem alguns alimentos que a gente deve restringir. Vou explicar para você sobre o Haroset, que é uma mistura de frutas especial, de acordo com a Ari, que tem 10 ingredientes principais, assim, um monte de coisinhas técnicas que é bom você saber, e os seus poderes, o seu segulot. Depois, ao longo do curso, a gente vê como é que a gente usa elas em qual momento, mas de aula que vem eu vou te falar das questões técnicas para você ficar pronto para poder fazer o que é necessário, tá bom? Então, parabéns por terminar essa aula, ela foi mais longa, mas entenda, eu estou falando aqui contigo 1 hora só dos poderes de Pessach, e eu estou falando rápido, eu estou resumindo. Você tem muito mais para ganhar. Espero que você consiga apreciar isso. Então, agradeço de coração você estar aqui, você me permitir compartilhar contigo. Vamos aproveitar o máximo esse Pessach esse ano. E eu te vejo na próxima aula. Até então, como sempre, meu grande abraço e tudo de bom.